E ao nosso coração nos ocorre o seguinte, a parte A do versículo 8 do capítulo 9 de Eclesiastes, que diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Eu queria ouvir somente as mulheres, bem forte, vamos juntos? Em todo... Naturalmente eu pedi para as mulheres lerem primeiro, porque eu gostaria que os homens agora lessem bem forte. Ok? Vamos lá? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Meu querido, feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós estamos diante da palavra do Senhor. Poucas palavras que podem representar um todo da Escritura ao nosso coração nessa manhã. Por isso, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa falar conosco, possa nos ajudar a compreender o que o Senhor requer de nós, ó Deus, para que possamos, de fato, admoestados pelo Senhor, tenhamos uma vida que agrada ao Senhor, uma vida pura, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje é um bom dia para que nós pensemos no pregador e no pregador. Não se trata de uma repetição vã, não se trata de uma ênfase para que nós pensemos, acima de tudo, na pregação que é feita, mas pensamos que dia após dia, ano após ano, seja no passado da Escritura ou nos nossos dias, pregadores se levantam e anunciam os princípios básicos da fé em Deus, da fé em Cristo. E por mais básico que seja, meu querido irmão, nós somos muitas vezes desafiados a entender que o básico é ignorado. O essencial é pervertido. O que deveria realmente nos mover prioritariamente na presença do Senhor é justamente aquilo que nos esquecemos. Então esse pregador humildemente cita aquele outro pregador. Aquele batista norte-americano, aquele a qual tanto ouvimos falar, William Franklin Billy Graham Jr. Um dos maiores evangelistas, meu irmão, que certamente você já ouviu, um homem que foi conselheiro de muitos presidentes nessa nação, e talvez, meu querido, aquele evangelista que pregou para o maior número de pessoas pessoalmente na história, disse algo muito importante certa vez. Ao pensar naquilo que é básico, naquilo que é essencial da vida em Cristo Jesus, olhando para a história da igreja, ele identificou que todo avivamento, preste atenção, meu querido, todo avivamento que já aconteceu na história desse mundo, na história da igreja, ele deu grande ênfase à santidade de Deus. O pregador disse que todo avivamento deu ênfase à santidade de Deus. É interessante que algumas pessoas ainda se levantam e se perguntam, como Leonard Ravenhill, um livro espetacular, que tem um título, meu irmão, a nos marcar profundamente em termos de avivamento, porque ele pergunta, por que tarda o pleno avivamento? Porque olhamos para o nosso lado, porque olhamos para as igrejas, porque olhamos para o Brasil, olhamos para os Estados Unidos, olhamos para a igreja em geral, e não temos a resposta para essa pergunta, por que tarda o pleno avivamento? De pregador a pregador, a outro pregador, a mensagem básica é a mesma. E o mundo, irmão, ele insiste em piorar. Se você, meu irmão, é alguém que está antenado com esse mundo atual, sabe que o mundo atual é um mundo onde um cantor evangélico, indicado ao Grammy Latino, resolve se tornar um indivíduo trans. Uma mulher trans. E todos devem aceitar essa realidade.
O mundo atual, meu querido, é um mundo onde uma membro de uma igreja, ela chega para os seus irmãos, ela chega para o seu pastor, ela chega para a sua denominação e ela tem o privilégio de anunciar que ela, como cristã, foi anunciada como a Miss Bumbum evangélica. O mundo atual, meu querido irmão, é um mundo onde um pastor pentecostal resolve se divertir, resolve seguir o princípio bíblico de gozar a vida com a mulher que ama e a amante, e formar um triângulo amoroso que precisa ser aceito pela igreja. O mundo atual, meu querido irmão, é onde, visando lucro, uma empresa de mídia olha para o mundo gospel, olha para a igreja, olha para os cristãos dessa época e vê um público que poderia sim consumir um material pornográfico. Resolvem, portanto, fazer filmes para cristãos, fique tranquilo, sem obscenidades, e entre pessoas que são casadas. Nesse mundo atual, meu irmão, de exemplos tão bizarros como esse, não há como pensar no outro pregador. Que é vaidade sobre vaidade. Tudo é vaidade. Tudo isso é nulo. Tudo isso é inútil. Tudo isso vai à contramão da santidade de Deus. E se a pergunta é por que tarda o pleno avivamento, meu irmão? É porque talvez a igreja não tenha escutado o básico daqueles que pregam verdadeiramente a palavra de Deus. Então, de pregador a pregador a pregador, o Coelê no passado, o Eclesiastes, o sábio Salomão, ele não percebeu uma realidade diferente dos seus dias. Ele é o pregador porque ele reúne a assembleia e passa a lhe falar. Passa a falar acerca das suas reflexões. Passa a falar acerca daquilo que ele tem percebido no seu entorno. Ele vê justos e injustos. Ele vê a vida, ele vê a morte, ele vê as circunstâncias, ele vê as aparências, e ele reconhece vaidade atrás de vaidade, porque as pessoas não veem em Deus o propósito das suas vidas. O contraste maior de Salomão, meu irmão, é apresentar nos 12 capítulos a visão que o justo precisa ter da sua vida em relação ao Criador, e a visão que o perverso já tem da sua vida em detrimento do Criador. Portanto, Salomão, ele estabelece vários princípios nesse livro, meu querido irmão, e eu entendo que muitos deles se aplicam justamente à nossa vida espiritual, como esse. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes. Hoje e no próximo domingo, irmãos, nós vamos meditar nesse versículo. Mas hoje, o pregador tem uma admoestação para a nossa vida. Uma admoestação que está em torno da pureza, que é o básico da vida cristã, que é o essencial para aquele que não ama o pecado, que é o fundamental para aquele que diz que morreu para este mundo e para as coisas deste mundo. É preciso, meu querido irmão, que nós olhemos para esse texto bíblico e relembremos que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes. Eu queria que nessa manhã, meu irmão, você entendesse o seguinte: os perversos não sabem o que é isso. Não. Salomão deixa bem claro que eles não sabem absolutamente nada acerca da pureza que Deus requer. Mas os justos não são assim.
Os justos receberam de Deus a capacidade de ver, de entender, de saber o que é certo, o que é errado, o que agrada, o que não agrada, o que está de acordo com a vontade de Deus e o que é contrário à vontade de Deus. Então, para esses, ele diz: tenham pureza, porque essa é uma admoestação para a vida constante, perene, atual. Por isso, meu amado irmão, olhe para a sua vida. Olhemos para as nossas vidas. Nos perguntemos por que tarda o pleno avivamento, como aquele pregador. Nos perguntemos se temos dado ênfase à santidade de Deus, como aquele outro pregador. E agora, como esse pregador, entenda que a pureza começa com um autoexame. A pureza, meu querido irmão, ela começa com um autoexame. O texto bíblico diz: as tuas vestes. E eu olho aqui para cada um tem a sua veste, né? Cada um tem a sua roupa. Cada um tem o seu traje. E seria muito interessante se Salomão estivesse falando apenas disso, falando das nossas indumentárias, das nossas roupas, falando daquilo que é exterior. Mas a grande verdade, meu querido irmão, é que na literatura sapiencial, na literatura poética, a expressão vestes é utilizada muitas vezes para comportamento. Ela é utilizada poeticamente para falar do comportamento de um sacerdote que oficia diante de Deus, mas ela também é usada para falar do comportamento de uma prostituta que se aproxima de outros homens. Portanto, meu querido, a sua veste será mais ou menos pura pela decisão e pela atitude que você tomar. Seja como um sacerdote que se apresenta diante de Deus, ou seja, como uma prostituta que insiste em fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Portanto, ao dizer as suas vestes, Salomão, meu querido irmão, ele está falando da pureza como uma admoestação para a vida, que precisa ser vista por mim e por você como um autoexame. Hoje você se olhou no espelho e disse: será que eu estou bem? Hoje você olhou para sua esposa e perguntou: eu estou bem? A esposa olhou para o marido e disse: eu estou bem? Será que eu não estou gorda? A gente quer aparentar uma imagem legal, irmãos. O espelho está ali, meu irmão, para que nós possamos nos autoexaminar. E quando nos achegamos na presença de um Deus santo, tomando a citação de Billy Graham, ênfase à santidade de Deus. À medida que eu começo a compreender que Ele é santo, santo, santo. À medida que eu começo a perceber que Ele é luz e nele não há treva nenhuma. À medida que eu começo a perceber que Ele é perfeito, à medida que eu começo a perceber a altura desse Deus, eu não tenho outro caminho, meu irmão, a não ser me autoexaminar e olhar para as minhas próprias vestes e entender se eu estou sim agradando ao Senhor ou não. O que eu sou, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, as minhas vestes representadas aqui poeticamente estão como, irmão? É preciso refletir, meu irmão. E Davi desperta o nosso coração. Ele fala: sonda-me, ó Deus. Sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Autoexame. Meu Deus, somos loucos de pedir ao Senhor que nos examine. Poderia dizer. Porque, meu querido irmão, quem somos nós? Senão pecadores terríveis, quem nós pensamos coisas terríveis, nós fazemos coisas terríveis, quando ninguém está olhando para nós somos terríveis, mas diante de Deus esquecemos que os seus olhos estão patentes sobre nós. Vivemos o dia a dia, meu irmão, como se Deus não estivesse lá.
conseguimos trabalhar, conseguimos conviver com os nossos familiares, com os nossos amigos, meu irmão, a despeito da nossa fé em Cristo, a despeito da nossa crença na palavra, a despeito das nossas vestes. Se somos cristãos com cristãos, dizemos amém, glória a Deus, aleluia, paz, bênção, varão. Mas quando estamos com aquelas pessoas que dizemos ser do mundo, falamos palavrão. Rimos de piadas que não são boas. Cometemos toda sorte de engano, torpeza. Mentimos. E ainda me perguntam, por que tarda o pleno avivamento? Como estão as suas vestes, meu irmão? Como estão as nossas vestes? O contexto da capítulo 4, meu irmão, mostra que as vestes precisam ser um objetivo de avaliação de cada um de nós, porque o coração dos homens está cheio de maldade. Não importa se você é crente ou não, meu querido irmão, o pecado continua insistentemente a tentar te levar para a maldade, para os desvarios, como diz o pregador, para a loucura, para o delírio de tentar uma vida onde Deus não perceba os seus pecados. Mas a grande verdade, meu irmão, é que os olhos de Deus estão sobre nós todos os dias, o tempo todo. Quando você peca, lá está Deus, meu irmão. Quando você ora, lá está Deus. Quando você está acordado, lá está Deus. Quando você está dormindo, lá está Deus. Deus está o tempo todo diante de você. Ele conhece os seus pontos fortes, Ele conhece as suas mazelas, Ele conhece as suas lutas pessoais, Ele conhece as suas vitórias, Ele conhece absolutamente tudo. E o que Ele requer de nós é pureza. Ele admoesta: olhai as vossas vestes. Não esquecemos, meu irmão, daquelas poucas pessoas da igreja de Sardes. Pouca gente leu o Apocalipse inteiro, na verdade. Eu já vi muitos pastores dando estudos em Apocalipse e quando chega no capítulo 4 já para, porque só fica nas 7 igrejas, né? Começa nas 7 igrejas e termina ali. Mas se você pensar na igreja de Sardes, a Bíblia diz que haviam poucas pessoas. Veja, irmão, destaque, poucas pessoas naquela igreja que tinham um diferencial. Sabe qual é o diferencial? Diz o texto, Apocalipse 3, versículo 4 e 5. Elas não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pureza, uma admoestação para a vida. Então, meu querido irmão, se você quer ser puro, se você quer dizer como Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Se você quer viver intensamente essa pureza na presença de Deus, lembre-se, tudo começa com um autoexame. É preciso olhar para você e pedir a Deus misericórdia, porque o que você verá não é belo. O que você verá não é glorioso. O que você verá é terrível. Mas o texto também diz, irmão, sejam alvas. As vestes, meu irmão, que poeticamente representam um comportamento, precisam ser alvas, brancas, límpidas, sem quaisquer resquícios de sujeira. Irmão, entenda que a pureza ela começa com um autoexame, mas ela é o resultado de um processo. A pureza é o resultado de um processo. Não, você não ficará puro magicamente. Você não ficará.
Essa água que o diácono trouxe para mim, ela não está ungida. Não é do Rio Jordão. Mas se fosse, não te santificaria em nada. Se o pastor Pedro te ungir com óleo um dia, isso não te purificará. Se algum pastor resolver te passar uma semente da magia, da santidade e pureza, não, isso não te purificará. Se você religiosamente decidir vir em todas as escolas dominicais, vir em todos os cultos, participar de todos os comitês possíveis, de todos os trabalhos da igreja, meu irmão, isso em si não vai te purificar. Não há magia, porque é um processo. No Novo Testamento, ser alvo, as vestes serem alvas, é santificação. Mas como Salomão não quer usar a palavra santificação, ele diz, sejam alvas as tuas vestes. Eu quero que você entenda o seguinte, meu irmão. A ideia de ser alvo aqui, não é que você já é branco, que você já é límpido, que você já é puro, não. A ideia é de embranquecer algo que está imundo. Então, se você quer pensar numa roupa, meu irmão, não pense naquela camisa, né, branquinha, daquele sabão de pó Omo que eles colocam na máquina assim, né? Não. Você é aquela camisa surrada, sabe aquela de político que você usa para jogar futebol? Sabe aquela terrível, aquela imunda, fétida, rasgada, podre até. Aquela que a sua mulher diz, joga essa camisa fora. E você não joga, é terrível. Então, essa camisa terrível sou eu e você. Ela está imunda. E o que o texto está dizendo ao dizer sejam alvas é essa coisa terrível, imunda, fétida, rasgada, acabada, sem propósito. Isso vai mudar e vai se tornar límpido. Mas daqui para lá há um processo. É algo que tem que acontecer constantemente. É algo que tem que se seguir dia após dia. Você não pode desistir à medida que cai, mas precisa se levantar e levantar de novo e prosseguir. Porque você não olha para mim, você não olha para o seu irmão, que estamos na mesma luta, mas você olha para um alvo. Lá está o alvo, é Jesus. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele não caiu. Então você olha para Ele e diz, é lá que eu quero chegar. Você não desvia para a esquerda, não desvia para a direita, você segue o alvo e direi, eu serei santo como Ele é santo, eu serei perfeito como Ele é, eu serei como o meu Senhor. Esse é o caminho. Uma demonstração para a vida. Aparentemente os tempos eram mais fáceis, irmãos, quando usávamos as palavras de Jesus para dizer aquele que apenas olhar com intenção impura para uma mulher, já adulterou contra ela, né? Com ela. Hoje em dia está difícil, irmão. Você abre o seu Facebook, você abre o seu Instagram, os jovens adolescentes, né, abram o TikTok. E o que você vê? Sensualidade. Sensualidade. Às vezes você está olhando outras coisas e de repente aparece lá uma mulher dançando. E aí vem a palavra de Jesus, aquele que apenas olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou contra ela. A sensualidade, irmãos, está nos cercando de tal maneira que está ficando cada vez mais difícil tal batalha. A gente não quer ouvir a verdade. A verdade dói, irmãos. A verdade machuca. Então a gente prefere dar ouvidos à mentira. É muito melhor ouvirmos um pastor falar a melhor mentira possível
do que a verdade da palavra de Deus. Então nós não queremos ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus nos mostra quem nós verdadeiramente somos, e somos maus. Então nós não queremos ouvir isso, nós queremos ouvir aquilo que parece a palavra de Deus, mas não é, porque aquilo fala o meu coração, aquilo massageia o meu ego, toda a minha carência se esvai, porque eu recebo ali aquilo que eu quero ouvir, não o que eu preciso ouvir. É preciso você olhar para as suas batalhas em si mesmo, irmão. É básico, é essencial, mas quanto você tem orado, meu irmão? Quanto você tem lido a Bíblia? Quanto você tem jejuado? O quanto você tem se dedicado à obra do Senhor? De verdade. Pare e pensa. Quantas vezes que você quis ficar na sua casa, não quis se envolver? Eu, como pastor, já ouvi muita gente virar para mim e falar assim: pastor, eu quero descansar. E eu olhava assim e falava: Deus, misericórdia, porque nós queremos descansar do trabalho do Senhor, como se estivéssemos fazendo alguma coisa de relevante, como se fôssemos a última bolacha do pacote, como se o nosso ministério fosse assim, algo extraordinário. Não, irmãos, por mais que nós façamos, por mais que nós dediquemos por mais que nós queiramos muito mais, ainda assim, as nossas obras são como nada perante os olhos do Senhor. Fazemos em gratidão a Deus, mas como é difícil. Aqui na América, não todos, né, mas alguns, parece que já entenderam isso, né? Parece que o dia na América, ele é mais curto, né? É um negócio assim estranho. É corrido. Você não tem tempo para nada, você trabalha e de repente você não tem tempo para aquilo, não tem tempo para aquilo outro. E, gente, tempo para Deus fica nem sei aonde. Então, meus irmãos, trata-se de uma batalha, de uma luta. E o diabo, nosso adversário, meu querido irmão, conhece cada uma das nossas fraquezas e está pronto para atuar ali, onde dói, onde você sente. Então, sejam alvas as nossas vestes. Nessa luta, você não pode lutar com as suas forças. Nessa luta, você precisa lutar baseado nas promessas divinas. Então, meu irmão, à medida que você vai lembrando e vai se autoexaminando e vai percebendo quão terrível você é, e você entende que precisa ser puro e começa a entrar nesse processo, pode ter certeza que as lutas vão aumentar, as dificuldades vão crescer, tudo vai ser mais difícil, mas você se agarra às promessas de Deus, e Deus vai ministrando ao seu coração e vai dizendo: vinde, pois, e arrazoemos, porque ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. E Deus diz no final: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. Meu irmão, não se trata de um vestido branco longo de renda que você vai vestir. Se trata da pureza. Uma demonstração para a vida aqui e para a vida eterna com o Senhor. O quão você tem se dedicado nesse processo, meu querido irmão? A pureza, meu amado, ela começa com autoexame. A pureza, ela é o resultado de um processo. A pureza é um objetivo inadiável. Brasileiros, brasileiras, não podemos deixar para amanhã o que já devíamos estar fazendo hoje. Há algo inerente na nossa cultura, meu irmão, de deixar para amanhã as coisas. Precisamos entender que essa santidade, essa pureza precisa ser buscada ontem. Já precisa ter começado ontem. É algo inadiável, é algo impostergável, é algo sine qua non. Não pode faltar na nossa vida cristã. É algo básico e essencial, porque tarda
o pleno avivamento? Porque não damos ênfase à santidade de Deus. Não ouvimos aquele ou aquele outro pregador. Não ouvimos o pregador que diz, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Não está dizendo, irmão, que as suas vestes precisam ser alvas na igreja. Não está dizendo que as suas vestes precisam ser alvas na família. Não está dizendo que as suas vestes precisam ser alvas no trabalho, não. Ela está dizendo em todo tempo. A expressão hebraica é para todo o sempre. A ideia, meu irmão, é justamente essa. Você, justo, entendeu quem é o Senhor, Ele mudou a sua vida, se autoexaminou, entrou no processo. Então é o seguinte, essa é a sua luta até o fim. Não acabou. Continua, perenemente. Seja a ocasião, seja a experiência, para todos sempre você é convocado, meu amado irmão, a buscar a pureza na presença do Senhor. E eu não sei, meu amado irmão, se você já entendeu isso, porque é claro, talvez você diga, pastor, mas eu autoexaminar, eu percebo que eu sou pecador, como eu posso fazer essas coisas, como eu posso alcançar essa pureza? Meu irmão, tenha calma. Porque Salomão, na sua sabedoria, já tinha percebido. Ele disse no capítulo 7, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Você entende isso? Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Então o que fazer? Se eu, justo, não posso deixar de pecar, o que eu devo fazer? Olhe para a Escritura, irmão. Se você nunca leu Eclesiastes, permita-me lê-lo em 30 segundos, meu querido irmão. Para que você entenda que esse objetivo é inadiável. Porque a pureza, enquanto uma admoestação para a vida, é um objetivo inadiável. Em 30 segundos, meu irmão, Salomão diz o seguinte. Eclesiastes 1:17. Apliquei o coração a saber que é loucura, o que é estultícia. Eclesiastes 7:29, eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 8:11, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Eclesiastes 9:18, um só pecador destrói muitas coisas boas. Eclesiastes 4:1-4, vi a violência na mão dos opressores, vi que toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Eclesiastes 5:10, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Eclesiastes 7:7, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Eclesiastes 7:15, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Eclesiastes 8:13, o perverso não irá bem, será como a sombra. Eclesiastes 3:17, então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso. Eclesiastes 12:14, porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 8:6-5, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, quem guarda o mandamento não experimenta mal nenhum. Eclesiastes 5:7, guarda o pé quando entrares na casa de Deus, tu porém teme a Deus. Esse é o resumo. Pecado sobre pecado, mas tu porém guarda os pés quando entrar na casa de Deus. Pureza. Uma demonstração para a vida, irmão. Será que você tem dado ênfase à santidade do Senhor? Será que você se pergunta por que tarda o pleno avivamento? Será que você sabe que em todo tempo as suas vestes precisam ser alvas? Imagine comigo aqui, irmãos. Vamos fazer um jogo de adivinhação. Não aquela que é pecaminosa, tá, irmão?
Pense comigo aqui agora. Quem é essa pessoa? Ok? Essa pessoa possui conhecimento e sabedorias do alto, mas permite que outras pessoas pervertam o seu coração. Essa pessoa, ela administra bem o seu trabalho. Ela sabe fazer tudo da melhor maneira possível, mas ela não tem o coração perfeito diante de Deus. Essa pessoa, ela possui testemunhos maravilhosos com Deus. De Deus falar diretamente com ela. Mas ela não consegue seguir os bons exemplos de fé dos seus pais, dos seus irmãos. Essa pessoa, ela fez uma grande obra para Deus. Uma obra maravilhosa, uma obra gigante. Mas ela também é capaz de fazer o que é mal perante o Senhor. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa, irmão? Você arrisca dizer? Você tem conhecimento bíblico para dizer? Foi Salomão? Também. Essa pessoa sou eu. Essa pessoa é você. Essa pessoa somos nós. O que Salomão experimentou é que eu e você experimentamos, irmão. Então Deus admoestou Salomão a pureza para a sua vida, mesmo ele sendo pecador. Deus nos admoesta a pureza, mesmo sendo pecadores. É o alvo que nós devemos buscar, é o alvo que nós devemos seguir. É preciso que você entenda que esse é o diferencial que a igreja não tem nesse tempo. Há inúmeras denominações, há inúmeras Bíblias, há inúmeras teologias. Há muita coisa por aí, meu irmão. Mas será que há pureza real, viva, verdadeira? O pregador, e agora um quarto pregador. Hayden Wilson Tozer. Ele resumiu o que foi falado aqui nessa manhã quando ele disse que santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Você entendeu, irmão? Santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Se você quer ver grandes coisas de Deus na vida da igreja, se você quer participar verdadeiramente de um avivamento vivo, verdadeiro na igreja, se você quer realmente dar ênfase à santidade de Deus, como Billy Graham declarou, se você quer experimentar o que Salomão quis dizer quando ele disse, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, seja um santo que vive em santidade na presença de Deus. Esse é um cristianismo que não será uma tragédia, mas será uma vitória para a glória do Senhor. Amém, querido? Eu convido você, meu querido, a ficar de pé. Vamos orar. Eu não sei se você se lembra, meu querido irmão, mas o que a palavra do Senhor nos diz é que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão, só podemos ser puros por causa do Senhor. Só podemos ser puros por causa de Jesus. Só podemos ser puros por causa do sangue do Senhor.
Essas vestiduras brancas, alvas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, meu irmão, elas só cabem em nós por causa do sangue de Jesus. Portanto, se você no seu coração, nessa manhã, quer se livrar, meu irmão, de uma vida que desagrada ao Senhor, ore. Ore e peça ao Senhor para que passe o seu sangue. Feche os seus olhos, meu querido, e vai falando com Deus. Fala: Deus, o Senhor conhece as minhas lutas pessoais. O Senhor conhece as tentações que estão diante de mim todos os dias. O Senhor conhece as minhas quedas. O Senhor conhece os meus pensamentos. Ó Deus, o Senhor sabe o que eu fiz e o que eu não fiz. O Senhor sabe todas as coisas e peça ao Senhor, meu querido. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo como o Senhor é santo. Eu quero estar nesse processo, lutando dia após dia, em nome de Jesus. Não quero deixar para amanhã, quero começar agora. Quero começar agora a viver uma vida santa na presença do Senhor. Deus querido, toma a vida dos teus filhos, ó Deus, porque não é fácil guardar-se incontaminado neste mundo. Mas, ó Deus, com o auxílio do Espírito Santo do Senhor, alimentados pela palavra do Senhor, com a mensagem do pregador, inerente aos ouvidos que estão prontos a guardar, a ouvir, a obedecer a Tua palavra, venceremos, ó Deus, venceremos essa luta, venceremos essa peleja. Por isso, ó Deus, como disse o apóstolo Paulo, purifiquemo-nos de toda impureza, aperfeiçoando-nos em santidade e no temor ao Senhor. Espírito Santo de Deus, que aplicou a obra da salvação em nossas vidas, purifica-nos, perdoa-nos, limpa-nos. Queremos ser alvos como a neve, queremos ser puros, queremos que essa admoestação seja para a vida, não para um momento, Deus, não para um culto, não para um gesto, mas para a vida. Aplica, meu Deus, essa palavra ao nosso coração. Porque, Deus, o Senhor não nos chamou para a impureza. O Senhor não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Por isso, Deus, santifica o Teu povo, limpa o Teu povo. Ao olhar para nós, ó Deus, encontra em nós vestes limpas, em nome de Jesus. E assim, meu Deus, nos capacite, para que possamos, ó Pai, nos ajudar mutuamente, ombrar-nos uns aos outros, a vencer as terríveis setas do pecado, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Pode se assentar. A minha oração é que Deus possa te abençoar grandemente. Lembrando, no próximo domingo, a segunda parte dessa mensagem será ministrada aqui na nossa igreja. Amados irmãos, que você tenha um ótimo domingo. Que Deus te abençoe e que em todos os seus atos você seja encontrado puro na presença do Senhor. Deus te abençoe.